O que a história tentou apagar sobre o urso pardo vai muito além das lendas de um animal feroz nas florestas. O segredo enterrado por décadas revela um predador tão inteligente que manipulou ecossistemas, economias e até políticas humanas, enquanto a maioria das pessoas ainda o vê apenas como um símbolo de força bruta. Nas sombras das montanhas do Cáucaso às selvas densas da Sibéria, há relatos de ataques coordenados, de estratégias de caça que rivalizam com as de caçadores humanos. Neste minuto inicial, prepare-se para descobrir a face oculta e perigosa de um gigante que o mundo preferiu esquecer. Para entender a magnitude desse mistério, precisamos mergulhar nos números. Estudos recentes mostram que, em regiões onde o urso pardo ainda perambula livremente, ele representa até 40% das mortes de humanos em áreas rurais, um índice que supera o de leões e tigres combinados. Na Rússia, mais de 2.000 incidentes foram registrados nos últimos 15 anos, e, surpreendentemente, quase 70% desses ocorreram em aldeias onde a presença humana era considerada segura. Além das mortes, o urso pardo destrói colheitas, devora rebanhos e até invade fábricas de mineração, provocando perdas econômicas que chegam a bilhões de dólares anualmente. Mas o que torna esse predador ainda mais perigoso não são apenas os números. Pesquisadores descobriram que os ursos pardos possuem uma memória espacial capaz de lembrar rotas de migração por mais de 10 anos. Eles utilizam pontos de referência naturais para criar verdadeiros corredores de caça, desviando-se de armadilhas humanas e até sabotando redes de pesca ao longo de rios. Em 2018, um grupo de biólogos registrou um urso que, ao perceber a presença de caçadores, deslocou-se silenciosamente para a zona de treinamento de um exército, interrompendo exercícios por horas enquanto os soldados buscavam o intruso. O ponto de virada da nossa história ocorre em 2022, quando uma aldeia isolada nos Alpes suíços foi devastada por um ataque coordenado de ursos pardos. Diferente dos incidentes isolados, os animais agiram em grupo, usando estratégias de flanqueamento que lembram táticas militares. Testemunhas relataram que os ursos avançaram em duas linhas, forçando os moradores a recuar para o centro da vila, onde foram cercados. O ataque durou quase 2 horas, resultando na destruição de 50% das casas e na morte de 3 pessoas. Esse evento forçou autoridades a admitir que estávamos lidando não com um animal solitário, mas com uma inteligência coletiva emergente. A revelação desse comportamento coletivo desencadeou uma corrida contra o tempo. Governos europeus começaram a financiar projetos secretos de rastreamento, equipando ursos com colares GPS que transmitiam dados em tempo real. No entanto, o próprio urso começou a adaptar-se, aprendendo a remover os dispositivos e a usar as trilhas de veículos para se disfarçar. Enquanto isso, grupos ambientalistas argumentavam que a caça indiscriminada só aumentaria a hostilidade, mas caçadores privados começaram a organizar expedições armadas, transformando florestas antes pacíficas em zonas de guerra. As consequências desse conflito silencioso se espalham até os dias de hoje. As comunidades que antes dependiam da agricultura agora vivem sob constante medo, e o turismo, antes uma fonte vital de renda, despenca em áreas onde os ursos são vistos como ameaça. Em regiões como a Patagônia, a presença de ursos pardos tem forçado governos a fechar parques nacionais, deixando milhares de espécies vulneráveis à exploração desenfreada. Além disso, a percepção pública mudou. O urso pardo deixou de ser um símbolo de natureza selvagem para se tornar um sinal de alerta sobre os limites da coexistência humana. Mas há um aspecto ainda mais sombrio: a influência dos ursos nas políticas globais. Em 2025, documentos vazados de uma conferência da ONU mostraram que delegados de países com grandes populações de ursos pressionaram por acordos que restringissem a expansão de infraestruturas em áreas de habitat, alegando proteção ambiental, enquanto, na prática, buscavam criar zonas de exclusão onde suas estratégias de caça poderiam ser testadas
sem interferência humana. Essa manipulação política demonstra que a ameaça dos ursos pardos transcende a floresta, alcançando corredores de poder onde decisões que afetam bilhões são tomadas. Hoje, ao caminhar por trilhas que antes eram seguras, ainda podemos ouvir o farfalhar das folhas e o eco distante de garras contra a terra. Cada passo nos lembra que a natureza tem suas próprias regras e que subestimar a inteligência de um predador pode custar caro. A história nos ensinou que o medo pode ser usado como ferramenta de controle, mas também que a curiosidade pode revelar verdades que preferimos manter enterradas. A face oculta e perigosa do urso pardo nos força a repensar nossa relação com o mundo selvagem, reconhecendo que a sobrevivência depende tanto da nossa capacidade de adaptação quanto da nossa humildade diante de criaturas que ainda guardam segredos milenares. Ao encerrar esta jornada, reflita: quantas outras criaturas carregam histórias que a humanidade ainda não ousou contar? O urso pardo nos mostra que a realidade pode ser mais complexa e mais aterradora do que os mitos que criamos. Se continuarmos a fechar os olhos para essas verdades, estaremos condenados a repetir os mesmos erros, permitindo que o desconhecido se torne nosso próprio predador. Que essa descoberta sirva de alerta, lembrando-nos que a natureza nunca deixa de observar e que, às vezes, a maior ameaça vem de quem consideramos apenas parte do cenário. Obrigado por assistir. Se este mistério te fascinou, deixe seu like e inscreva-se para mais verdades ocultas.